Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai explicar dessa vez sobre a experiência do balão que explica as transformações gasosas. Então vamos para a experiência. Bom, a gente está com um balão aqui. Ele tem aproximadamente 65 centímetros de diâmetro. E eu vou colocar no congelador para ver quanto ele vai ficar quando a gente tirar daqui um tempinho e quando a gente perceber o que vai acontecer com ele. Bom, eu acabei de tirar do congelador mais ou menos uns 20 minutos depois. E olha o tamanho que ele já tá. 61 centímetros mais ou menos de diâmetro. Então foi comprovado que ele diminui sim de tamanho depois de ficar um tempinho no congelador. E eu poderia deixar por mais horas, ele poderia diminuir mais. Mas eu deixei por 20 minutos mais ou menos. E ele diminuiu de tamanho. Foi isso. Bom, o que aconteceu nessa experiência? A gente colocou primeiramente o balão cheio de gás carbônico dentro do congelador. E assim que a gente tirou, a gente percebeu que o balão ele diminuiu o volume dele. Por que isso aconteceu? Vamos dar a explicação. O balão, a gente percebe que a transformação foi isobárica, porque a pressão foi igual. Então não é a pressão que interfere nisso. O que aconteceu foi que com a temperatura, com a diminuição da temperatura, ocorreu também a diminuição do volume do balão. Então, quando a gente coloca na geladeira, no congelador, a temperatura diminui e logo o volume também diminui. Então, foi isso que acontece. Bom, agora a gente vai para a parte de cálculo, né, de conta da experiência. Como a gente viu aí que a Brisa fez, vai ser uma conta isobárica, né? O balão ele mudou o volume, mudou o tamanho e a temperatura, mas não mudou a pressão. Então a pressão é constante, portanto uma conta isobárica, certo? Para a gente fazer essa conta, a gente vai usar a fórmula PV igual a NRT. Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes constante dos gases, em ATM, né, no caso, que é o Rzinho, vezes temperatura. Então é isso. Primeiramente, vamos ler. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada a pressão constante? Bom, primeira coisa, analisar as informações que estão ali grifadas. Volume de 14, pressão de 5, temperatura. Qual desses está faltando? Número de mol, porque a constante é constante. Então, vamos anotar. 5 vezes 14, né? 14 litros e 5 atms, igual número de mols, que a gente não sabe o que é, vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura. Como já está em Kelvin, não tem necessidade nenhuma de converter, então já coloca ali 300 de cara. Se fosse em Celsius, era só adicionar, né, 273. Mas então é isso. 5 vezes 14 é 70, que é igual a 0,082 vezes 300, é igual a 24,6, dá 24,6. 24,6 vezes dividido por 70, que é o que tá ali, que a gente vai passar, dá 2,84. Então, pronto, a gente já tem o número de mols, que era o que a gente precisava para calcular o volume do gás no segundo estado, que é a temperatura dobrada. Então, agora a nossa incógnita passa a ser o volume, visto que ele quer saber o volume caso a temperatura for dobrada. Então, vamos lá. 5 pressão constante vezes V, que é a incógnita, igual a 2,84, que é o número de mols que a gente descobriu, vezes a mesma constante, 0,082, porque a pressão ainda é em ATM, a pressão é constante, e a fórmula mais ainda, vezes a temperatura dobrada. Então, se era 300 Kelvin, agora vai ser 600 Kelvin. Bom, então continuando a conta, né, 5 vezes V, 5V, igual toda essa conta aí, 2,84 vezes 0,082 vezes 600, toda essa conta vai dar 139,72.
Então, V vai ser 139,72 dividido por 5. Esse resultado dá 27,94, ou seja, V é aproximadamente 28 litros, que é a opção 3 que a gente tem ali nas opções da questão. Bom, então foi isso, uma conta bem simplesinha, com a fórmula fica muito mais fácil. E é isso, conta isobárica sobre o balão que mudou de tamanho, como feito na experiência de acordo com a temperatura. É isso, muito obrigada.